Fãs da NET, programa Tá na Web, chegando na área TV Litoral Paraná, www.tvlitoralparaná.com.br. Hoje recebendo o sindicalista Paulo Rossi, Parnanguara, uma liderança estadual presidindo a UGT do Paraná, União Geral dos Trabalhadores. Paulo Rossi, bem-vindo à TV Litoral, bem-vindo de volta à sua terra, Paranaguá. Obrigado pelo convite, obrigado a todos os teles, vamos dizer assim, teles, hoje a gente pode dizer da web, né, teleweb. Teleweb, telespectadores, internautas, e a gente chama de fãs da NET. A TV Litoral bacana. Paraná é uma inovação na internet, transmitindo programação de qualidade para Paranaguá e para todo o litoral. Hoje com você aqui, Paulo Rossi tem a oportunidade de contar um pouco da sua história, da sua carreira, mas principalmente das demandas dos trabalhadores. Por que os sindicatos brigam hoje, Paulo Rossi? Por direitos, evidentemente, mas muita coisa mudou. Qual a luta dos sindicatos no litoral e especificamente da UGT? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que explicar o que é a UGT, né? A UGT é uma central sindical, assim como no país existem 6 centrais sindicais que são devidamente reconhecidas pelo governo federal, que é a CUT, a mais antiga de todas, a Força Sindical, a UGT, que tem 6 anos, mas já é a terceira maior central sindical no país, e no Paraná é a maior, e no nosso litoral também é a maior em número de sindicatos filiados. E também existem mais outras 3 centrais sindicais reconhecidas, a Nova Central, a CTB e também a CGTB. Então, tirando essas 6 centrais, as outras centrais que existem também não são reconhecidas pelo governo. E o que é o reconhecimento? São os assentos nos conselhos que fazem parte. Nós temos assento no conselho que discute o Fundo de Amparo ao Trabalhador, nós temos assento no conselho que discute o Fundo de Garantia, ao qual também eu tive a honra de fazer parte desse conselho, que gere mais de 200 bilhões somente do Fundo de Garantia de todos os trabalhadores brasileiros, e as centrais sindicais elas têm então assento nesses conselhos tripartites com representantes do governo e também representantes dos empresários através das confederações patronais. Para a população que não entende nada disso, mas sabe que há vários sindicatos na faixa portuária de Paranaguá, de Pontal do Paraná, de Antonina, que numa família de padrão médio, marido, mulher, 2 filhos, é uma família padrão com 4 pessoas e que o trabalho dos homens do Porto e, claro, as lutas dos sindicatos interferem diretamente nessas cidades. Para quem não entende nada disso, o que faz um sindicalista como o Paulo Rossi na presidência da UGT? Bom, a central sindical ela tem um papel político, ou seja, de formular políticas macro e dar todo o apoio aos sindicatos de base. Então, quando nós temos no quadro de filiados sindicatos de base, como por exemplo, Sindicato dos Estivadores de Paranaguá, vamos ser bem claro, Sindicato dos Estivadores, o presidente Bonzato, além de ser o vice-presidente aqui da regional litoral do Paraná, ele é o presidente do Sindicato dos Estivadores. Então, através das demandas dos estivadores, nas políticas que eles necessitam governamentais, a UGT serve como esse apoio. Um exemplo muito claro, eles têm um ótimo sistema de saúde aos seus representados, que são os estivadores. O Serviço Social de Saúde do Sindicato dos Estivadores de Paranaguá e Pontal do Paraná, uma referência. Uma referência. Então eles tiveram um problema que a ANS começou muito problema, querer interferir, que a gente sabe que são os lobbies dos planos de saúde que tentam fazer contra os sindicatos. A UGT interviu nisso, por quê? Porque é um sindicato filiado. E hoje o sindicato está podendo trabalhar e dar principalmente assistência aos seus representados. Então esse é um dos papéis que a UGT faz em prol do trabalhador, que é um papel indireto, né, mas diretamente ligado ao sindicato de base. Para isso, vocês têm um braço sindical praticamente em todas as cidades. Eu pergunto, como está estruturada a UGT no litoral? E se você pode nos descrever as situações de Morretes, Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná? Bom, para nossa alegria, a UGT no Paraná é a maior central sindical, conforme dados divulgados pelo próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Então, aqui no Paraná, a UGT é a maior força que existe, assim como aqui no litoral é a maior central aqui no litoral. Nós somos mais de 15 sindicatos somente aqui em Paranaguá afiliados
e mais outros 6 na região. Então, por exemplo, lá em Antonina, nós temos o Haroldo, que é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, que é filiado ao GT. Nós temos em Morretes, a presidente é filiada, o sindicato é filiado ao GT. Nós temos em Pontal do Paraná, o Evanildo, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, também filiado. Em Matinhos, a Cláudia, que é a presidente do sindicato lá dos servidores também, que é filiado ao GT. E aqui é uma gama de sindicatos, desde os estivadores, trabalhadores de bloco, trabalhadores portuários. Nós temos aqui da área da saúde, o Jaime, que é o presidente da regional aqui do litoral. Nós temos os trabalhadores das cooperativas, Cotriguaçu, Coamo, o Sintracosul é filiado ao GT, os amarradores de navios, os portuários, trabalhadores portuários, são todos filiados hoje ao GT. Então mostra o papel político que a gente vem desempenhando e também o papel de apoio a todos esses sindicatos que necessitam vamos dizer assim, de uma estrutura política, ou seja, na capital, ou seja, nas regionais, para o atendimento aos sindicatos. Fãs da NET, tá na web, volta já! Ok, você está na TV Litoral Paraná, www.tvlitoralparaná.com.br. Programa Tá na Web, hoje aqui com Paulo Rossi, sindicalista, Paranaguara, presidente da UGT. E nesse segundo bloco, nós vamos falar das demandas dos sindicatos, das brigas que os sindicatos têm para garantir os direitos dos trabalhadores. Apresentando aqui, Paulo Rossi, vou pedir licença a você, claro. A revista da UGT foi inclusive distribuída essa semana no plenarinho da Assembleia, quando da apresentação das possibilidades de investimento no futuro porto Pontal do Paraná. E junto com a revista da UGT, um material muito bonito, muito bacana, realmente bem ilustrado, falando da União Geral dos Trabalhadores, revista de circulação nacional. Tem um informativo que também foi distribuído na Assembleia Legislativa, que chama para a briga da correção do FGTS. É o Jornal da UGT e essa campanha Para Onde Vai o Seu FGTS? O que é isso aqui, Paulo Rossi? Interessa diretamente aos trabalhadores. Bem, essa questão do Fundo de Garantia, desde 99, os trabalhadores estão tendo uma perda muito grande. Por quê? Antigamente tinha uma correção que era baseada no INPC, que é um índice maior de reajuste. Aí veio o governo Fernando Henrique, e que começaram a arrumar outra forma de correção do Fundo de Garantia, que resolveram pegar a TR. Ou seja, essa taxa de correção do Fundo de Garantia é bem menor que o INPC. Mudou o referencial de cálculo. Mudou o referencial de cálculo, mas não existe uma lei que fizesse com que esse referencial mudasse. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que existe essa perda. Só que para que isso aconteça, os trabalhadores, os prejudicados, eles precisam entrar com uma ação na Justiça. E a UGT, ela resolveu encampar esse projeto. Ou seja, ela entrou na Justiça, ela contratou um grande escritório em Brasília para que possa, a todos os trabalhadores representados pela UGT através dos sindicatos filiados, qualquer sindicato no Brasil, ou esses trabalhadores, eles podem apresentar essa reivindicação. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Quem tinha, por exemplo, R$1.000 em 99 na conta do Fundo de Garantia, atualizado isso em 2013, ele tem em torno de R$1.300 pela TR. De 99 a 2013, de 1.000 para R$1.300. R$1.300 corrigidos. Se fosse pelo INPC, ele teria mais de R$2.500. Ou seja, ele está sendo, em outras palavras, garfado, roubado em mais de R$1.200 pela correção do Fundo de Garantia. E é isso que nós vamos buscar na Justiça. E aí você pode me perguntar, mas e quem retirou aquele dinheiro, ou seja, foi demitido, ou comprou uma casa e financiou com o dinheiro do Fundo de Garantia? Ou comprou ações, o governo abriu essa possibilidade? Isso. Ele tem direito? Tem direito também.
porque ele vai receber toda essa diferença através dessa ação. E nós estamos promovendo essa ação, nós estamos começando a coletar as adesões que os trabalhadores podem procurar os sindicatos filiados ao UGT. Aqui no litoral, nós temos uma sede da UGT, a Regional Litoral, que é comandada pelo nosso companheiro Jaime Ferreira. É só ir até a UGT, ali na Vieira dos Santos 465, no Centro Histórico, e ver como, a partir do dia 17, nós vamos começar já a promover essas ações. No dia 16, nós vamos ter uma reunião em Curitiba com todas as regionais, e dia 17 nós vamos estar recebendo esses trabalhadores que queiram ingressar com a ação para recuperar suas perdas do Fundo de Garantia. Paulo Rossi, só para nominar novamente essas pessoas que você citou: Antônio Carlos Bonzato, presidente do Sindicato dos Estivadores de Paranaguá e Pontal do Paraná, um sindicato que abrange as duas cidades. Vem aí o Porto em Pontal do Paraná, vamos falar disso no próximo bloco. E o Jaime da Saúde, que é presidente do Sindicato dos Funcionários no Setor de Saúde de Paranaguá e abrange também outros municípios do litoral? E os municípios do litoral do Paraná também. Estamos aqui com Paulo Rossi, no Tá na Web, sindicalista, presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. E não é pouca coisa. São 3 grandes centrais no Brasil: a CUT, a Força Sindical e a UGT. Paulo Rossi é um representante estadual, mas está diretamente ligado aos movimentos portuários em Paranaguá. Paulo Rossi, o berço do sindicalismo paranaense, tem as montadoras de automóveis na cidade de Curitiba, vários trabalhadores das empresas da cidade industrial, inclusive Araucária, e depois me parece que o maior contingente é o Porto de Paranaguá. Temos o Porto de Antonina, vem aí o Porto de Pontal do Paraná. O que dizer desse berço sindicalista aqui na faixa portuária? Bom, Paranaguá, vamos dizer assim, a economia do estado depende muito do Porto de Paranaguá. Todo soja, todos os grãos em si, a nossa riqueza é gerada e passa aqui pelo Porto de Paranaguá. E nós damos muita importância para isso. Por quê? Porque Paranaguá é uma referência, não somente no nosso estado, mas na economia do Brasil, né? As exportações, o PIB brasileiro, ele depende muito de Paranaguá. E agora nós estamos vendo um novo projeto, que é a construção de um terminal privativo de containers em Pontal do Paraná. E nós já adiantamos, a UGT vê com bons olhos esse porto. Eu acho que tudo que puder trazer desenvolvimento para a nossa população litorânea tem que ser visto com bons olhos. Com relação a esse assunto, eu vou perguntar como a UGT e as centrais sindicais veem a contratação de mão de obra no futuro Porto de Pontal do Paraná. Mas isso você vai me responder no próximo bloco, porque nós vamos fazer o nosso segundo intervalo. TV Litoral Paraná tá na web, volta já. Tá na web, está de volta. É o nosso terceiro e último bloco. Que pena, hein, Paulo Rossi? Um bate-papo tão bom, passou rápido. Mas olha, eu ainda quero lhe perguntar. Porto de Pontal do Paraná. Estivemos juntos no plenarinho da Assembleia com a TV Litoral Paraná na apresentação das possibilidades de investimentos em 7 lotes do empresário João Carlos Ribeiro, da holding JCR, que, entre outros negócios, aluga e faz frete para companhias aéreas, aluga grandes galpões industriais na cidade de Pinhais, tem construtora e incorporadora, e uma das empresas é a Porto Pontal. Ele mencionava que várias empresas estrangeiras querem se instalar na ponta do poço. Entre outras coisas, falta a estrada. Nós podemos acreditar que está saindo do papel o sonho de termos um porto em Pontal do Paraná? Olha, eu acredito que é viável, mas o Estado em si, ele tem que investir na infraestrutura, principalmente a logística. Como a gente já discutia, estrada, como que vai ser? As concessionárias vão duplicar as estradas? O governo do estado vai investir na logística? Como que vai ficar essa situação? A população, o saneamento básico, vamos pegar Sanepar, Copel, como que vai ficar essa questão? Porque tudo isso vai gerar
uma demanda maior, é questão de demanda de energia elétrica, a questão do saneamento básico. E se o Estado não investir pesado nisso, também vai ficar inviável o projeto, a não ser que seja através de uma PPP. Né? Mas daí tem que ver também do lado empresarial, e isso ele não explicou ontem também, dessa PPP que poderia acontecer, essa parceria público-privada, já que é um terminal de contêineres privado, se o Estado, em vez de investir, a PPP investiria e depois retornaria na exploração do próprio, a estrada, enfim, da logística em si. Então é isso que a gente tem que ter muito claro. Mas voltando ao assunto do porto, é de extrema importância para o desenvolvimento do litoral a construção desse porto. Nós temos que ter em mente que Paranaguá não vai perder nada com isso. Quem vai ganhar com isso é a população do litoral, porque os estudos eles mostram que realmente um porto lá em Pontal do Paraná pode gerar, vamos dizer assim, não digo em 3 anos, eu acredito um pouco mais, em 5 a 7 anos, cerca de 2.000 novos postos de trabalho. Ou seja, quem ganha com isso não é somente aquela população de Pontal do Paraná. Paranaguá pode ter pessoas qualificadas que podem trabalhar lá. Antonina pode ter pessoas qualificadas que possam vir a trabalhar lá. Essa era a próxima pergunta. Vamos para um exercício de futurologia, e é o que o trabalhador quer saber. Claro. Ocorrendo isso em Pontal do Paraná, o trabalhador de Antonina vai poder programar o seu deslocamento para Pontal para trabalhar, apesar da distância, ou vai poder investir num imóvel em Pontal do Paraná? O trabalhador vai poder morar em Paranaguá e trabalhar na Ponta do Poço? E ainda, os trabalhadores de Pontal do Paraná teriam esses empregos? De fato, o que é necessário para esse porto sair do papel? Paulo Rossi. Olha, eu vejo totalmente viável que a pessoa more em Antonina e vá trabalhar em Pontal do Paraná. Eu dou um exemplo, eu morei em São Paulo, na capital, eu morava numa cidade chamada Taboão da Serra, que é a cidade vizinha. Eu levava cerca de 1h30 a 2 horas para chegar no meu local de trabalho. Agora, de Antonina a Pontal do Paraná não vai dar 40, 50 minutos no máximo. Então, é viável sim. Paranaguá, Pontal do Paraná, 30, 40 minutos. Então, é totalmente viável. O que nós precisamos, voltando ao assunto, é a duplicação das estradas para que tenham mais segurança, o transporte coletivo tem que ser melhor, tem que ser melhorado, o transporte intermunicipal vai ter que ser revisto. Para quê? Para que ofereça mais linhas de acesso aos esses trabalhadores que moram em Paranaguá e que possam se deslocar a esse futuro porto. Então, pensando nesse assunto, sim. Essa é a notícia boa. E futuro? Agora eu vou pedir para você comentar o momento. Muito se falou na queda das ações da OGX, do empresário Ike Batista. Isso mexeu diretamente com a mão de obra na Ponta do Poço, em Pontal do Paraná. Como é que está essa situação hoje no litoral? Bom, isso a gente também viu o que acontece. O Ike Batista, ele mexia muito com especulação e depois ele não conseguiu segurar a bronca, vamos dizer assim, nacionalmente, e que acabou prejudicando esses trabalhadores e essa obra lá em Pontal. Mas nós temos garantias já do próprio governo federal que a partir de abril de 2014, essas obras vão ser retomadas com uma nova administração e que vão ser concluídas aquelas obras lá da Tequinte, em Pontal do Paraná. E todos aqueles trabalhadores que perderam seus postos de trabalho, cerca de 900 trabalhadores aí no total que estavam lá, eles vão retomar os seus postos daqueles que tiverem interesse. Ou seja, é interesse do próprio governo federal, que nós temos visto no investimento na infraestrutura do país. Até porque, se não melhorar a questão de logística, de mais portos, mais aeroportos e as próprias estradas, o país vai parar. Então, nós acreditamos que vai haver sim, e que cabe à população, aos nossos representantes, principalmente aos nossos parlamentares, aqueles que nos representam no litoral do Paraná, que cobrem tanto o governo do estado quanto o governo federal na melhoria dessa logística. A TV Litoral Paraná está em busca de entrevistas como essa,
que mostram pessoas de destaque no litoral paranaense. Hoje, no Tá na Web, participou conosco o sindicalista Paulo Rossi, presidente da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, uma das 3 grandes centrais sindicais do Brasil e que na sua passagem por Paranaguá esteve conosco aqui na TV Litoral Paraná, www.tvlitoralparaná.com.br, um novo conceito para quem assiste televisão via internet, você, fã da net, internauta, telespectador de Paranaguá e do litoral. Mostramos aqui a revista da UGT, o jornal da UGT com as demandas sindicais do momento em busca dos direitos dos trabalhadores. Paulo Rossi também comentou o futuro Porto Pontal e a estruturação da UGT aqui no litoral paranaense. Mas eu ainda tenho mais um minutinho para você mandar aquele abraço à sua gente do Porto, à sua gente de Paranaguá. E eu vou pedir para você citar 3 sindicalistas de destaque no momento atual aí, que tem militância sindical e que estão ajudando na defesa dos direitos dos trabalhadores. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a esse espaço, eu quero agradecer aos nossos internautas que estão nos vendo e nos ouvindo, falando mais uma vez, a partir do dia 17, aqui no Litoral, na sede da UGT Litoral, ali na Rua Vieira dos Santos 465, nós vamos estar recebendo as pessoas para falar da ação do Fundo de Garantia e como você recuperar essas perdas que somam até 88%. E aqui nós temos no litoral pessoas de grande destaque, dirigentes sindicais, que vêm ajudando a construir cada vez mais uma cidade melhor. Nós citamos o próprio Jaime Ferreira, esse líder combativo, representante não somente dos trabalhadores na saúde, mas presidente da UGT do Litoral. Jaime da Saúde. O Jaime da Saúde, suplente de vereador, assumiu recentemente um mandato na licença do Márcio Costa, que também é um grande companheiro, dirigente sindical e que tem uma visão muito moderna sobre uma relação trabalhista, como que se deve proceder, e uma pessoa que eu tenho até como um guru, assim, entre aspas, um grande amigo desde a minha infância, que já conhecia, que é o Antônio Carlos Bonzato. O Bonzato, ele tem uma visão muito de futuro, sabe, é um grande articulador e que lidera realmente o maior sindicato aqui do nosso litoral, que é o Sindicato dos Estivadores. Eu tenho a honra e o prazer em tê-lo como amigo e como filiado aos nossos quadros da União Geral dos Trabalhadores. Jaime da Saúde, Márcio Costa e Antônio Carlos Bonzato da Estiva, os sindicalistas citados por Paulo Rossi. Para a gente fechar essa entrevista, gostei muito. Obrigado. TV Litoral Paraná, www.tvlitoralparaná.com.br, recebe Paulo Rossi com muita alegria e também a oportunidade de falar não só ao público sindicalista, mas ao trabalhador da faixa portuária de Paranaguá, esses valorosos homens que têm interferência direta na economia da cidade, do litoral e do Brasil. Tá na Web, fica por aqui. Paulo Rossi, muito obrigado e até a próxima. Obrigado.